pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a essa playlist que estamos fazendo sobre os exames de laboratório. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma parte introdutória referente aos autoanticorpos. Mas o que seria primeiro um autoanticorpo? Nessa aula nós vamos entender como a gente encontrar esses autoanticorpos. E no próximo vídeo vamos falar quais são esses autoanticorpos. Mas já dando uma introdução para você, esses autoanticorpos estariam relacionados aos anticorpos que atuariam sobre o próprio organismo do indivíduo. Ou seja, ele auto-ataca o corpo, beleza? Então vamos entender um pouquinho sobre esses autoanticorpos. Primeiro, como eles podem ser encontrados por meio dos exames de laboratório? Como a gente consegue diagnosticar a presença desses autoanticorpos? Que exame seria útil? Uma imunofluorescência indireta. Tranquilo? Então a gente usa essa imunofluorescência indireta para encontrar esses autoanticorpos, claro, em uma amostra de sangue desse indivíduo. Eu ressalto para você imunofluorescência indireta, porque existe uma imunofluorescência direta. E o que essa imunofluorescência direta ela faz? Qual a diferença? Aqui nessa imunofluorescência direta, nós não vamos ver autoanticorpos. Aqui nós vamos ver os epítopos, ou, melhor dizendo, os antígenos. Os epítopos seriam como a pontinha dos antígenos. E esses antígenos seriam reconhecidos por um anticorpo. Agora, antígeno de quê? Provavelmente um antígeno externo, por uma infecção, por exemplo, de bactérias, de vírus, porém não tem nada a ver com autoanticorpo, beleza? Então, imunofluorescência indireta estaria relacionado com a análise dos autoanticorpos. Agora, a imunofluorescência direta, nós estamos falando já dos epítopos, dos antígenos, que a gente pode analisar aí os antígenos de agentes externos como bactérias e vírus. Tranquilo? Então vamos entender um pouquinho mais de cada um deles. Vamos falar primeiro da imunofluorescência direta. O que a gente pode falar dela? A gente já deu um início falando que aqui não tem nada a ver com autoanticorpos. Aqui nós estamos falando dos epítopos. E como a gente faz essa análise da imunofluorescência direta? Nós vamos ter uma amostra. E essa amostra, ela vai ser a amostra do indivíduo. E essa amostra de sangue do indivíduo, a gente vai ver se ela possui ou não os epítopos, que seriam a parte do antígeno, essa pontinha do antígeno. Então, a gente tem uma amostra de sangue do indivíduo. A gente quer saber se ele possui esses antígenos, esses epítopos, que pode ser de bactéria, de vírus e etc. Então, como que a gente faz? A gente tem a amostra de sangue e a gente quer saber se ali tem antígeno. A gente pega um anticorpo e vai colocar nessa amostra. Qual é a função desse anticorpo? A função dele é, se ele se ligar a um antígeno, quer dizer que nessa amostra do indivíduo possui antígeno. Então eu introduzo esse anticorpo para determinado antígeno para descobrir se ele está ali ou não. Só que esse anticorpo, a gente sabe que o anticorpo ele possui a sua parte FAM e a sua parte FC. E nessa parte FC, nós vamos colocar uma substância ali, esse fluoroforo. Esse fluoroforo, ele vai dar uma característica de brilhante a ele. Claro que sempre relacionado a um comprimento de onda, que vai, por meio dessa fluorescência, fazer com que a gente veja realmente a presença desse antígeno ligado ao anticorpo. Então, a gente tem a amostra do indivíduo, que a gente quer saber se tem um antígeno, e vamos introduzir um anticorpo com a presença dessa substância na região FC,
nessa pontinha FC, como a gente vê na imagem. Então, a gente coloca esse anticorpo, se ele se ligar, a gente pode lavar a amostra, que esse anticorpo com o antígeno vai permanecer grudado ali. Então, a gente lava a amostra e vai ver que ainda assim permanece grudado esse anticorpo com o antígeno. E o que a gente faz? A gente explora uma excitação do comprimento de onda para conseguir ver o brilho, a fluorescência dessa amostra. E aí a gente consegue realmente ver a imunofluorescência direta, que realmente vai analisar o quê? Os antígenos, que pode ser de vírus, pode ser de bactérias e etc. Então lembre-se, imunofluorescência direta, nós vamos ter a amostra do indivíduo, a amostra de sangue, e através dessa amostra nós vamos analisar e ver se existe ali antígeno ou não, por meio, do auxílio de um anticorpo que nós vamos introduzir nessa amostra. Então nós entendemos a imunofluorescência direta e a imunofluorescência indireta, que é o que a gente visa nessa aula, que é a análise dos autoanticorpos. Como que a gente analisa a presença desse anticorpo no indivíduo? Bom, agora nós vamos ter a presença de uma amostra, porém essa amostra vai ser do laboratório. Essa amostra do laboratório vai possuir os epítopos, os antígenos. E nós vamos ter também a amostra de sangue do indivíduo. E qual é a ideia aqui? A ideia é colocar essa amostra de sangue do indivíduo nessa amostra dos epítopos, os antígenos, do laboratório. Por quê? Porque se esse anticorpo ele atuar se ligando sobre esses epítopos da amostra do laboratório, é porque ali, nessa amostra de sangue do indivíduo, existem os autoanticorpos. Então eu vou ter a amostra de sangue do indivíduo e a amostra do laboratório com os epítopos, com esses antígenos. E vou introduzir ali essa amostra de sangue para ver se ele reage, se esses anticorpos que estão no sangue do indivíduo vai atuar sobre esses antígenos da amostra de laboratório. E se esse anticorpo do indivíduo se ligar a esses antígenos da amostra do laboratório, a gente pode lavar essa amostra, que ela vai permanecer ali grudada. Posteriormente, a gente acrescenta um outro anticorpo, ou seja, a gente já tem o anticorpo do indivíduo ligado a esse antígeno, mas a gente acrescenta mais um anticorpo, e esse anticorpo vai possuir aquela substância que vai dar a característica fluorescente. E esse anticorpo vai se ligar à região FC do anticorpo do indivíduo. Então fica o antígeno do laboratório, fica o anticorpo do indivíduo e o anticorpo que nós administramos ligado a esse anticorpo do indivíduo na região FC. E aí a gente explora a excitação do comprimento de onda para ver esse brilhante da fluorescência. E assim a gente consegue ver a presença, por meio dessa imunofluorescência indireta, dos autoanticorpos que nós visamos nessa aula. Então, por meio desse exame de laboratório, a gente consegue realmente diferenciar e encontrar esses autoanticorpos. E no próximo vídeo vamos falar exatamente sobre esses autoanticorpos. Então, pessoal, se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar o nosso assunto. Valeu?